Uma alegria muito grande, estou aqui com a doutora Mônica Barreto. Menina do céu, uma ótima notícia. Difícil conseguir o horário com a doutora, mas olha, ótima notícia, para aí. É porque, graças a Deus, a demanda, né, doutora, está grande e você é altamente programada, assim, com seus horários. Eu tenho inveja, sabe, de você ter, né, essa agenda tão bem montada. Eu tenho problema sério com relógio, sabe? E daí eu fico muito feliz, você sempre muito querida comigo. Doutora, Beck, vamos agendar sim. E primeiro, agradeço você da confiança que você tem no humilde trabalho do site Berecam. Às vezes eu planejo lá alguma matéria com minhas palavras contra a clínica, porque falar daquilo que a gente tem convicção, a gente fala com carinho, né? E você fala, tá ótimo, Beck, manda ver desse jeito mesmo. Então, tudo isso, doutora Mônica, é sinal de carinho e de respeito ao meu trabalho e é recíproco, viu? Por parte do Berecano. Boa tarde. Boa tarde, Berec. Imagina, pode me chamar de Mônica, fique à vontade. Por isso. Nós tentamos manter uma organização dentro da clínica de horário, atendimentos, para que todos possam ser atendidos no seu horário e manter uma dinâmica produtiva de excelência, né? Porque eu, assim como eu vou nos lugares, eu gosto de ser atendido, eu me programo para aquele horário, né, que me foi passado, todo mundo faz assim. Exato. Né? Então, é uma questão de respeito para o próximo, para as pessoas que frequentam a clínica. Então, às vezes, isso impacta um pouco. Eu quero tal horário. Não, mas não tem, né? Então, nós tentamos manter uma dinâmica sempre pautada no respeito ao outro. Isso é fundamental. Esse comentário meu foi justamente nesse sentido, né? Sim, das pessoas que ligam aqui muitas vezes, olha, esse horário não tem que um outro horário. Realmente foi pensando nessa sua resposta, viu? Que as pessoas aqui são atendidas com muito carinho e o tempo necessário aí para que falem a você as demandas. Doutora, a clínica, graças a Deus, como já disse, muito bem procurada, né? Entraremos naquela questão, gostaria que você comentasse a questão também do atendimento aos autistas, vamos falar também da questão da Beltone, né? Quanta evolução trouxe a clínica, você sempre trabalhando com produtos de excelente qualidade, você certamente já vai iniciar sua correria aí com participação em capacitações, em congressos, você sempre que possível está aí, né? Brasil afora participando para quê? Para que a população de Telêmaco e região seja a maior beneficiada com mais conhecimento. Sim. Né? Dentro do nosso trabalho aqui na Evolua, nós gostamos de trazer sempre o que tem de melhor, né, de cientificidade no trabalho. Eu sou da época, sou da época analógica, onde para eu poder me informar, eu precisava comprar um livro, esperar o livro chegar, comprar o material, esperar o material chegar, né? Então era tudo muito mais lento. Hoje a informação, o conhecimento, ele evolui à velocidade da luz. Então isso demanda de nós profissionais atualização constante. Porque o que eu sabia ontem, hoje eu já preciso questionar, mas tem algo aí que o pessoal está questionando, que está em estudo, o que as evidências científicas dizem sobre isso. Com relação ao trabalho da Beltone, os aparelhos auditivos, não é diferente, porque a tecnologia evolui absurdamente. Então, eu sempre relato, quando eu comecei a trabalhar com aparelho auditivo há 25 anos atrás, era uma chavinha pequenininha, onde nós abríamos a portinha do aparelho atrás, aquela chavinha como se regulava a antena de TV antigamente. Exato. Tá bom, não tá, né? E logo veio a regulagem via cabo, onde conectava no computador. Depois já veio o Bluetooth e hoje nós conseguimos fazer regulagem na nuvem. Então, você usa o seu aparelho auditivo, você vai estar lá, em qualquer lugar do mundo, eu consigo fazer a programação e regulagem do ajuste do aparelho, aqui da clínica ou através do meu notebook, é onde eu estiver. Então, não precisa ser mais presencial. Apesar das pessoas preferirem muito, né, o presencial, por estar aqui, olhar no olho, né, aquela coisa do vínculo que é muito importante, mas se você precisar, eu acredito que futuramente essa nova geração, já que está toda conectada, vai preferir mais o online. Com relação aos atendimentos das crianças também, isso demanda muito estudo, muita atualização de metodologias, de abordagens, de material, isso é fundamental para o resultado do trabalho. Então nós fazemos isso aqui na Evolua de forma constante, atualizações constantes. Né? Até meu filho uma vez, mãe, por que você estuda tanto? Né?
Já sabe. Fiz a gente. Na cabeça dele eu já sei tudo. Exato. Não, porque, né, sempre tem coisa nova. O ano retrasado eu fui fazer uma capacitação com uma fonoaudióloga que veio do Texas, que trouxe uma abordagem maravilhosa para o trabalho dos transtornos motores da fala. E esse ano eu estou indo de novo para fazer a complementação disso. Na quinta e sexta e sábado agora estarei em Curitiba dando sequência nesse conhecimento. Então, é um processo, o conhecimento nunca é demais. É um processo, não é um evento que acontece agora, pronto, acabou. É um processo. O ser humano evolui, né? As demandas mudam, o contexto muda, as patologias mudam, né? O que se sabia um ano atrás sobre autismo, hoje já se questiona. Então, tem muita coisa. Eu até falo para o pessoal, se alguém chegar para mim e falar, não, eu sou doutor em autismo, eu sei tudo sobre autismo, mentira. 5 segundos depois já tem novidades. Sim, né? Então é algo novo, né? Que está surgindo, os casos estão aumentando, sim, né? O pessoal costuma falar, vou falar algo polêmico aqui. Ah, porque agora se sabe mais do diagnóstico. Sim, eu concordo com isso, né? O critério diagnóstico melhorou, automaticamente eu tenho mais casos evidentes. Exato. Porém, tem coisas aí que ninguém explica ainda, né? Tem situações, essa variabilidade, eu posso ter 50 crianças, 50 indivíduos com diagnóstico de transtorno do espectro autista, um diferente do outro. Exato. Tem o componente genético, tem o componente epigenético, que é esse meio, né? Então, a gente precisa estudar. Né? E estudar com a mente aberta, estudar de uma forma crítica. Não, isso faz sentido, isso não faz sentido, mas será? Não, isso aqui corrobora com o que eu vejo na minha prática, né? Nossa, isso aqui vai mudar a minha prática. Então, não é só estudar, é a gente ter um pensamento reflexivo e crítico a partir daquilo que a gente já sabe, que acredita que sabe, em cima do que a gente está estudando. Então, é um processo laboroso. Doutora Mônica, nesse viés das suas formações, das capacitações, participação nos grandes eventos da tua área, eu fiz uma colocação para o doutor Marquinhos Baena, nosso amigo em comum, né, advogado que é, querido, que está vendo. Doutor, por vezes o pessoal não chega a comentar com você aí, olha, a coisa está acontecendo assim, eu tenho um caso assim, assim, assado, e vai mais tempo do que uma consulta ali no escritório dele. Doutora, como que faz a senhora, tão querida, tão afável, situações que a senhora pega assim e que você coça a cabeça e fala assim, nossa, estou dando uma verdadeira consulta, eu paguei a minha graduação, paguei as minhas especializações, paguei os meus encontros internacionais, os congressos. Acontece também na sua área por vezes, fique tranquilo, não vou pegar no pé de ninguém, apenas a doutora Mônica vai ajudar a muitas profissionais a fazer esse relato. Entendi. Eu sou muito tranquila com relação a isso. Quando alguém me aborda e faz perguntas, né, com uma dúvida, quer uma opinião, quer uma orientação, eu acho que aquele é o momento ideal que a pessoa está pronta para ouvir. E hipótese alguma nós conseguimos fazer tratamento numa situação dessa. E toda orientação, ela passa pelo viés de uma avaliação clínica. Exato. Então, assim como o advogado, ele precisa estudar o caso para poder conduzir aquela situação. No caso clínico da fonoaudiologia ou de aparelho auditivo mesmo, eu escuto, né, acolho essa dúvida, essa pergunta, às vezes é uma angústia, uma ansiedade. Exato. Que às vezes naquele momento aquele pai, aquela mãe, aquela família se abriu para ouvir algo que não jamais estaria pronto para ouvir em um contexto clínico consultório, por exemplo. Porque muitas famílias, hoje menos, bem menos. Então eu tenho aí 30 anos de estrada e eu vejo que antes se tinha muito mais resistência em vir procurar uma avaliação. Hoje não. Então eles vêm, as crianças estão vindo mais precoce. Mas ainda existe uma resistência em aceitar, uma negativa, não tem nada, com o tempo vai falar. Então quando a pessoa me aborda fora da clínica, aquele é o momento ideal para eu acolher essa mãe, acolher esse pai, acolher esse familiar
e de passar algumas orientações básicas que eu passaria Exato. para qualquer pessoa dentro das minhas condições e aproveitar para falar, olha, eu acho que na dúvida Exato. é bom avaliar. Exato. Eu gosto de pecar pelo excesso, sempre. Uhum, Eu exato, gosto de pecar exato. pelo excesso. Isso é muito bom. Que Pelo cuidado em excesso. Vamos avaliar Exato. para ver o que está acontecendo, né? Então, eu tenho conhecimento técnico para dizer, nossa, mas 3 anos não está falando? Eu acho que tem alguma coisa aí. Às vezes pode ser só questão de estimulação, uma orientação que eu vá te passar e resolvemos o problema. Uhum. Então, não problematizo, Entendi. alerto, Entendi. acolho essa dúvida, acolho a pergunta, passo as orientações, olha, tenta fazer assim, tenta fazer daquele jeito, observa pelo período de uma semana, como que eles respondem a isso, mas vamos avaliar para ver o que está acontecendo. Acho que vale a pena. Às vezes é só, e realmente, às vezes é só uma situação de orientar o pai, orientar a família, orientar uma professora. Então, não necessariamente todos que têm uma queixa têm um problema. Às vezes ele só precisa de uma orientação. E se eu falar, não, né, desconversa, vamos mudar de assunto, liga lá na clínica, marca um horário. Né? Então, situações e situações. Eu acho que toda situação clínica merece e precisa de uma questão de avaliação. Exato. Isso só se consegue no contexto clínico. Mas uma orientação, um alerta, se ela trouxe aquilo naquele momento ali na calçada ou dentro do mercado, eu preciso acolher. É o meu papel enquanto profissional. Né? Eu passar uma orientação, não precisa nem vir aqui na Evolua, mas se eu às vezes falo, olha, mas eu não tenho o meu convênio, você não atende, mas veja pelo seu convênio. Exato. Que a gente precisa avaliar. Exato. Né? Entender o que está acontecendo. Qual que é o sentido da avaliação? Entender o que está acontecendo. Não é para buscar problemas. Só para fazer essa compreensão do quadro e, a partir dali, fazer as condutas que são necessárias. Muitas profissionais liberais vão agradecer a você por essa resposta, viu? Obrigado por isso. O Berecando noticiou, não é? Doutora, hoje nós estamos na quarta-feira, eu vou colocar essa matéria amanhã, quinta-feira, tá bom? O Berecando publicou que a senhora esteve essa semana em Ortigueira. Gostaria de saber da senhora como que vão esses atendimentos dentro dos municípios. Eu imagino, por exemplo, já aproveito e vamos aí colocar uma outra situação casada aqui. A diferença de um atendimento em uma cidade maior, como Telemaco-Borba, onde nós temos aí hospitais na cidade, onde a gente tem aí um corpo clínico aí maior, e de uma cidade menor, por exemplo, né, como são as cidades circuitos que nós temos aqui de Telemaco-Borba. Como que está então sua agenda, seu trabalho nessas cidades e o diferencial, né, na hora de atender os clientes dessas cidades menores. Em Ortigueira nós fazemos o acompanhamento, a parte de fonoterapia, que a gente chama, que são os atendimentos de fonoaudiologia, as terapias. E o atendimento ele não é diferente do que acontece aqui na clínica, né? Nós vamos para lá, a outra fonoaudióloga, a Patrícia, que trabalha conosco aqui na clínica, nós fazemos o atendimento lá, via Secretaria de Saúde. A dinâmica é a mesma aqui da clínica, né? A Secretaria de Saúde de Ortigueira, que eu conheço, que eu trabalho lá dentro, ela nos oferece uma estrutura que é compatível com a estrutura da minha clínica em Telêmaco, no sentido de material. Nós temos assim, um suporte muito bom dentro dessa Secretaria de Saúde lá. Então o nosso trabalho flui tanto quanto aqui. O atendimento é o mesmo, a qualidade é a mesma, respeitamos os horários. Olha que ótimo. Né? Então todo mundo tem o seu horário, nós temos ali um protocolo que nós passamos para a família, que a família já está ciente de como funciona essa dinâmica de atendimento. E também a parte do aparelho auditivo, mas eu faço a parte do aparelho auditivo fora da Secretaria de Saúde, que é um trabalho diferente. Eu faço domiciliar em Ortigueira, uma vez por mês. Reserva, nós atendemos uma vez por mês na Clínica Cincinato. Olha, ótimo. Então, uma vez por mês nós estamos na Clínica Cincinato para os atendimentos dos aparelhos auditivos. Tibagi nós fazemos domiciliar, o atendimento de aparelho auditivo. Curiúva, uma vez por mês nós estamos na VIP Saúde para os atendimentos de aparelhos auditivos também. E Ponta Grossa, que eu faço domiciliar em Ponta Grossa também. Sapopema também. Atende também, é? Sim, domiciliar em Sapopema.
e Arapoti, também domiciliar. Olha, o Manu, aí de Sapopemba, secretária do Hospital de Saúde. Doutora Mônica, fico feliz por você ter aí, não é, uma profissional de tão grande gabarito, também ao nosso Cleberton, Fofo, ali em Ortigueira, Tuil, né, secretária de Saúde aí de Curiúva também, quando possível, né, veja com a doutora Mônica para de repente aquela palestra super importante, doutora, suas palestras são muito dinâmicas, né? Capacitação para os seus profissionais, é toda a região, mas eu tenho um bom relacionamento com esse secretário de saúde. Doutora, as capacitações que a senhora leva ao município, realmente, elas são muito abrangentes, e o legal é que a senhora consegue aquele tempo para ouvir a plateia, o espectador. Eu gostaria que a senhora comentasse essa interação que a senhora tem nas capacitações que a senhora oferta. Não foge da minha área, comunicação. Então, o que eu entrego, ele é construído na relação com o outro. Então, eu levo conhecimento técnico, mas a vivência, a dinâmica de como isso vai ser aplicado no dia a dia, seja numa escola, seja dentro de casa, precisa passar pela compreensão do contexto do outro, do momento sócio-histórico que o outro vive, aquela história, eu tenho 4 filhos, eu criei os 4 igual. Não, mentira. Né? Porque quando o primeiro nasceu, eu tinha uma maturidade, quando o segundo nasceu eu tinha uma outra maturidade, num outro momento de vida, num outro momento histórico daquele ambiente, exato, daquela sociedade, daquela cultura. Então eu tenho 4 filhos que saíram do mesmo corpo, que também não era o mesmo corpo daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Então tudo se modifica, nós somos seres mutáveis. Exato. E o conhecimento, levar conhecimento para as pessoas não pode ser algo imutável, algo engessado. Exato. Não pode ser engessado, porque o outro precisa compreender. Eu explicar para você, a tua compreensão é diferente do João, é diferente da Renata, exato, é diferente, então eu preciso passar o conhecimento técnico, nesse momento ele é imutável, ele não se modifica, exato, exceto pela evolução da ciência, exato, né? Exato. Porém, aquele que está me ouvindo, aí sim, existe um processo, é uma construção. Exato. Então eu preciso garantir que todos que estejam ali tenham essa compreensão do que eu estou querendo falar, do que eu estou querendo dizer. Por isso que muitas pessoas explicam, mas explicam como se explica de um jeito para todo mundo. Né? Então eu preciso ter essa empatia, essa leitura da linguagem do outro, a narrativa que eu estou usando atende a compreensão de todos, como que isso funciona? Então esse é um processo dinâmico. Agora, interessante, né? As capacitações que a senhora faz, igual a todas as pessoas que apregoam cursos, palestras, sempre tem aquele que salva a plateia. Pergunta, às vezes alguém encosta a cabeça, mas que pergunta? E é exatamente aquela pergunta que um monte de gente está com vontade de fazer, mas tem vergonha. Interessante, né? A importância daquela pessoa que passa, pergunta a sua mãe, né? Faz nossa, a pergunta, muito importante, né? Muito importante. Por isso que a senhora dá essa atenção, esse carinho especial também nas suas palestras, né? Ô, doutora, autismo, a senhora já falou assim, mas eu gostaria assim, de pegar um pouquinho mais aprofundado. A senhora está recebendo aí vários pais que, a princípio, eles veem que seu filho tem tão somente um problema de audição. Doutora, estou percebendo aí que o meu bebê aí de 2 aninhos de idade está colocando a mãozinha assim na orelhinha, quando de repente está lá vendo o desenho lá, está vendo lá a Flor, lá, filha do Zé Felipe, lá brincando e tal. De repente tem acontecido assim incidências de casos que as mães jamais imaginariam que seja, por exemplo, ou problema de audição, ou autismo. Não, hoje em dia não mais. Tá. Hoje em dia não mais. Todos os que vêm, né, pelo menos os que nós recebemos na clínica, eles já vêm com alguma orientação. Então, hoje em dia a internet está aí, a informação já está super disseminada. Então eles já vêm com algo relacionado a essa queixa, sempre vem, né? Então com uma preocupação, quando chega até na clínica, sim, já vem com uma queixa, exceto aqueles casos que nós comentamos, encontrei na rua, encontrei no mercado, às vezes a preocupação, nossa, mas ele não está falando, daí a mãe começa
a falar, relatar como que tá, e a gente começa a perceber alguns sinais. Nesse sentido, sim. Então, depende, aqui na clínica não mais, quem vem já vem bem consciente de que algo não está bem. Mas quem não veio e ainda está protelando, acaba buscando informação ou comigo quando encontro, ou com uma vizinha, ou né, na escola, com a professora. Existem ainda, apesar dessa disseminação muito grande da informação, pessoas ainda que estão muito resistentes a olhar para aquele sintoma, a olhar para aquele sinal. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja um sinal isolado, né? Pode ser que seja uma questão de contexto, de estimulação, um excesso de tela, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que, mas não podemos afirmar. Não, é só a tela. Não podemos afirmar. Né? Seria muita irresponsabilidade. Pode ser só a falta de estímulo? Pode. Pode ser que tenha um quadro clínico aí, um transtorno do neurodesenvolvimento? Pode. Então, aí por isso cabe daí a avaliação. Doutora, os vários atendimentos que a senhora faz aqui, por exemplo, as pessoas que têm problema de fala, né? No caso a questão da fonoaudióloga, as pessoas que têm problema de audição, você não consegue ouvir, automaticamente quase que você não vai conseguir também, né? Ter fala, aquela fala necessária, vamos dizer assim. E também os casos, por exemplo, das mamães que estão tendo problema aí, não é? Que estão encontrando dificuldades no caso de amamentação. Fique imaginando, você vê, por exemplo, uma geração de mamães muito novas, né? Que de repente até psicologicamente, às vezes, não estou aqui criticando as mamães novas, mas de repente até psicologicamente prefeririam aí viver uma vida mais tranquila, já explico, gente, em detrimento de ter todo aquele trabalho lindo que é cuidar do bebê, ter ali a questão da amamentação. E algumas, doutora, até mesmo, mãe, chega para a avó lá, mãe, não estou dando conta de amamentar esse bebê, eu não estou sabendo e tal. E às vezes cria ali um pequeno ferimento ali nas mamas, por exemplo, e já vê isso como um grande empecilho, vê isso como mais uma problematização. Aí chega aquela vovó e fala, filha, você tem muito que aprender. Se tem muito que aprender, pode passar pela Evolua, né? Sim, nós temos um trabalho lindo aqui na Evolua de consultoria em aleitamento materno, que é feito pela fonoaudióloga Juliana Quintiliano, que ela faz todo o processo para crianças que não conseguem sugar, para crianças que não conseguem nem pegar no peito, para aquela mãe que não tem leite. Então, existe um trabalho específico de estimulação das glândulas, né, para que haja essa produção do leite. Então, todo o processo, desde a produção do leite, da pega do bebê, da sucção, casos onde fere o peito da mãe. Então, hoje em dia tem a laser terapia, né, para fazer a cicatrização. Então, existem várias técnicas dentro do trabalho do aleitamento materno que fazem com que esse processo seja como deve ser, tranquilo, afetivo, baseado no vínculo, porque é um momento muito singular entre mãe e bebê e não precisa ser um momento de estresse. Não precisa ser um momento sofrível. Já falei aqui na entrevista anterior com a senhora, eu estou com 60 anos, já passei por 60, então, estou com 60 anos, com muita maturidade falando isso. Antigamente a gente via cunhadas da gente, pessoas amigas da mãe da gente, né, que estavam totalmente, falavam, olha, comadre, estou totalmente com a mão ferida. Doutora, antigamente era muito comum esse tipo de situação. Sim. E hoje em dia ainda né? Bastante comum. Aí o leite em pedra. Então, tem várias situações em que aquele processo acaba ficando comprometido. A diferença é que hoje você tem como procurar ajuda, né? Técnica e clínica. Sim. E é um trabalho que é rápido, porque é um momento onde a fonoaudióloga, né, a Juliana vai fazer a orientação, vai ver se precisa de um recurso, por exemplo, uma laser terapia para fazer um processo de cicatrização, vai orientar a mãe como colocar esse bebê para sugar, como que a boquinha desse bebê tem que ficar no peito para que ele estimule a produção desse leite. Mas eu não tenho leite, Existem outros recursos onde, né, há uma complementação desse leite no mesmo momento em que o bebê está sugando. É um trabalho muito bonito. Então, eu quero deixar aqui um recado. Então, se você conhece alguma mãe que está com uma dificuldade no aleitamento materno, um bebê que está com dificuldade de sugar, conversa com a fonoaudióloga Juliana.
Ela é maravilhosa, faz Exato. um trabalho lindo. Exato. Deixar aqui um abraço à doutora Juliana Quintiliano. Né? Isso. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Não, esqueci sim, se eu não deixar um abraço bem grande para o pessoal da recepção. Doutora, que simpatia, todo o seu corpo clínico, o pessoal da recepção também, gostaria que você comentasse a respeito. O pessoal já se sente muito bem acolhido aqui na recepção. Vamos entrar. A nossa equipe de suporte é uma equipe ímpar. Ali nós temos a Graciele e a Stephanie, que são pessoas de muito profissionalismo. Exato. E muito humanas. Né? Atendem, acolhem, olham no olho, né? Então é algo que faz a diferença. Eu sou da seguinte opinião: se você vai para uma clínica, é porque não está tudo bem. Exato. A gente, tudo bem, a gente responde tudo bem, mas vamos combinar que alguma coisa está errada porque eu estou aqui. Exato. Então, às vezes a pessoa chegou ali carrancuda, chegou ali tratando mal alguém, falando mais seco, mas a gente não sabe o que o outro viveu, como foi o dia, como que amanheceu. E nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, da melhor forma que nós conseguimos e podemos. E o mínimo, o básico, é olhar no olho, é cumprimentar, é acolher a necessidade, a demanda, que era hoje dar um horário, uma informação, um atendimento, uma dúvida. Nós vamos fazer o que nós precisamos fazer. Estamos aqui para fazer, é o que nós vamos fazer, mas de uma forma respeitosa. Sempre, eu gosto, tenho afinidade com a palavra respeito. Ótimo. Respeito, porque se eu respeito o outro, tudo que é pautado Nesta relação? Toda relação pautada no respeito não tem por que falhar. Legal, doutora. E você assim trata todos nós e a sua equipe é reflexo da senhora, viu? Obrigada, Tá? fico muito feliz. Não por isso. Antes de terminar, não dou sossego para a senhora dos horários. Fique à vontade. Gostaria de comentar com a senhora a questão da acupuntura, são outros segmentos que a senhora atende, e parece-me que retornaremos com psicologia. Sim, daqui um mês nós já estamos montando a agenda, provavelmente, aproximadamente um mês, nós teremos uma psicóloga compondo a equipe. Aí nós vamos iniciar com os atendimentos de psicologia. Temos a acupuntura, que é feito por um profissional da área da fisioterapia, com uma formação intensa e extensa e com muita prática no uso da acupuntura, na aplicação da acupuntura, que é o Dr. Luiz César. E também agora temos uma novidade, nós temos a neuromodulação. Olha que ótimo. Neuromodulação, que é a fonoaudióloga aqui de Tiliano, com que trabalha. Então ela trabalha com laser terapia para fonoaudiologia, eletroestimulação para fonoaudiologia e agora neuromodulação. O que é neuromodulação? Que é uma nova ciência dentro do trabalho, onde é feita uma estimulação não invasiva, né, da calota craniana, então através de eletrodos, de um dispositivo que vai estimular áreas específicas do cérebro, enquanto o adulto, o adolescente ou a criança faz o seu exercício, por exemplo. Então isso potencializa o resultado da fonoaudiologia. Então veja, é algo que veio para complementar a atuação do fonoaudiólogo visando resultados. Esse é o nosso propósito, a nossa linha de pensamento dentro da Evolu é isso, né? Um trabalho pautado no respeito e voltado para resultado. Que legal. Então a neuromodulação tem trazido muitos benefícios no resultado da fonoaudiologia. Então se eu vou fazer um acompanhamento fonoaudiológico, por exemplo, de transtorno de fala, que levaria 6 meses, eu posso conseguir o resultado em 3, associando a neuromodulação. Fantástico. Na parte escrita desta matéria, eu colocarei ali, não é? No Leia também, a matéria que eu já fiz a respeito da neuromodulação. Sim, isso. Doutora, alguma coisa a mais, mas antes eu gostaria de comentar com todos que esta matéria, ela é bastante especial, porque na hora que você vai apertar o link ali da Evolua, do banner que tem no site, você vai exatamente olhar essa conversa que a gente está tendo com a doutora Mônica, né? Eu brinco sempre, falei com a doutora Mônica, falei, doutora Mônica, uma vez por ano nós vamos, gente, se Deus quiser, será parceria aí permanente, uma vez por ano a gente vai pegar e atualizar aquela matéria onde as pessoas apertam ali no banner e assistem, tá bom, doutora? Obrigada. Doutora, alguma coisa mais que eu esqueci? Muito obrigado.
tenho que te agradecer por esse carinho com o site Merecando. Aqui você não tem um jornalista, nos conhecemos faz tempo, então aqui você tem um amigo, mas na pequenez do site Merecando, qualquer coisa, dá um toque. Doutora Mônica é muito bondosa, gente. Tem alguma coisa que de repente ali o Berec dá uma pisadinha na bola ali, de deixar de informar. Ela é tão querida. Doutora, a senhora é que manda, eu sempre falo, né? Todos nós temos um chefe, a senhora é profissional liberal, os seus chefes são os clientes, né? Os meus chefes são vocês que me patrocinam. Então, muito obrigado primeiro pelo carinho, obrigado por confiar no Americano. Fique à vontade, doutora. Eu agradeço o espaço no seu jornal, né, no seu site. Isso é muito importante para nós, né, poder estar nessa parceria onde você também colabora com a nossa divulgação dos nossos serviços, do que nós temos aqui dentro. E eu quero deixar o convite para que, né, vocês venham conhecer a nossa clínica e elencar os nossos serviços de fonoaudiologia desde o nascimento até do nascimento até a senescência, porque a fonoaudiologia ela perspassa por todos esses processos, né? Desde que nasce, teste da orelhinha, aleitamento materno, a primeira infância, desvios de fala e linguagem, leitura e escrita, voz, gagueira, um número grande de intervenções dentro da área de fonoaudiologia, e nós conseguimos atender dentro da Evolua a maioria delas. Por que maioria? Por que não todas? Porque algumas áreas da fonoaudiologia, por exemplo, voz, nós não temos um profissional especialista em voz dentro da clínica. Como a fonoaudiologia é uma especialidade que abrange muitas interfaces da comunicação humana, alguns profissionais, e é importante que seja assim, se especializam em uma ou outra vertente. Exato. Voz, disfagia, área neonatal, área hospitalar, área educacional. Então, nós vamos ao longo do tempo, enquanto profissionais, vendo, né, qual área tem mais afinidade, que o desempenho é melhor e o profissional acaba se especializando. Mas a maioria dessas vertentes da fonoaudiologia nós conseguimos atender dentro da Evolua, da parte de avaliação auditiva também, aparelhos auditivos, acupuntura, e vamos voltar daqui uns 30 dias, acredito que no máximo 40, estamos organizando a agenda do profissional da psicologia. Ainda temos 11 meses, né, deste ano de 2026. Dá tempo de desejar um feliz ano novo a todos? Sim, com certeza. Um feliz ano, né, que seja um novo ano de 2026, muito feliz para todos nós, muito abençoado, e que nós tenhamos responsabilidade e que nós possamos assumir nosso papel enquanto corresponsáveis desse ano feliz. Muito bem, o que eu sempre falo quando eu cubro não é a área de saúde, queremos a sua saúde, mas precisando, conte com a Evolua. É isso? Estamos à disposição. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigado, Berec, um grande abraço. Obrigado mesmo. Vamos dar um tchauzinho lá? Tchau, gente. Fiquem com Deus.